Estamos indo para o final, né, desse mês, do quarto mês hebraico, entrando aí quase no segundo mês, perdão, no quinto mês do calendário hebraico, no segundo mês dessa estação. E vamos terminar aí hoje, quer dizer, vamos terminar amanhã, né? Hoje nós vamos falar então da insígnia, aquilo que compõe o mês, como nós colocamos lá no começo, quando nós estávamos iniciando, né? No começo nós trouxemos aquele PDF, aquele slide, né? Nós começamos aqui, que nós iríamos ver as tribos, os meses, estandarte, insígnia, confronto e o lado, a face que compõe isso. Então hoje nós já falamos da tribo, né? Que é a tribo de Ruben. Falamos do mês ontem, que é o mês de Tamuz. O confronto, né, nós falamos que é um contexto de Lilith, que atua dentro do reino de Edom, do orgulho. E hoje nós vamos, então, falar acerca da insígnia. O que seria uma insígnia? Insígnia é uma letra. Quando nós olhamos aqui em Números, capítulo 2, verso 2, ele diz assim: os filhos de Israel se acamparão junto aos seus estandartes, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Então, veja só, a palavra aqui, insígnia, preste atenção nisso, ela é uma palavra hebraica, né? Lógico que é hebraico que está no Antigo Testamento, mas é uma palavra hebraica que significa uma marca, um prodígio, um presságio, um estandarte, um milagre, uma prova. E essa palavra, ela significa consentir e concordar. Na verdade, é a raiz dela, né? Eu sempre gosto de ver todas as vezes que essas palavras aparecem nas escrituras, porque ela marca algumas coisas. E essa palavra aparece algumas vezes como a palavra sinal. Haverá um sinal. É poucas vezes que ela aparece como insígnia. Na verdade, deixa eu só ver aqui, como insígnia mesmo, eu creio que aparece só em números. O restante ela vem só como sinal. Praticamente todas as outras vezes ela aparece como um sinal. Né? Exemplo, Isaías 7:11, diz assim: pede ao Senhor teu Deus um sinal. Né? A palavra sinal aqui seria essa palavra para insígnia aqui. Outro texto está, por exemplo, em Ezequiel 14:8, voltarei o rosto contra o tal homem e o farei sinal e provérbio. Sinal também, a palavra toda vez assim, sinal normalmente é insígnia. Mas a única vez que ela aparece como insígnia, então olha o que o Senhor está dizendo. Vamos ler esse texto de novo, interpretando para esse lado. Os filhos de Israel se acamparão junto aos seus estandartes segundo o sinal da casa de seus pais. Ou seja, cada casa paterna, cada tribo, ela era representada por um sinal. Havia um sinal, uma letra hebraica que simbolizava, que marcava ou que estabelecia aquela tribo. Cada tribo, ela tinha como um token, ou uma marca profética, um sinal que representava aquela tribo. Esse daqui é dessa tribo aqui, é como que fosse um código aqui, né, uma senha que falava, não, esse daqui é da tribo tal, esse daqui é daquela tribo, esse daqui é da tribo tal. Então, ou seja, ia identificando. Então, eles tinham que se apresentar segundo ou na frente, né? Segundo o sinal da casa dos seus pais. Então, cada tribo tinha um sinal. Beleza. A primeira vez que essa palavra aparece nas Escrituras está lá em Gênesis 1:4. Abre aí. Gênesis 1:4. Que ela está referindo exatamente sobre o Sol, a Lua e as estrelas. Que diz assim: disse também Deus, haja luzeiro no firmamento do céu, para fazer separação entre dia e noite, e seja eles para sinais. Sinais.
para estação, para dias e anos. Veja só, queridos. Olha que interessante. Não é para um sinal de estação. Não é para um sinal de dia. Não é para um sinal de anos. Não. O sinal aqui é separado, seja eles para sinais, seja eles para estações, seja eles para dias, seja eles para anos. Então, sinal aqui, ou a insígnia, é uma também, o Sol e a Lua, as estrelas, também são insígnias, são marcas, são prodígios, são estabelecimentos e códigos que o Senhor coloca nos firmamentos. Mas depois a gente entra nisso, a gente pode entrar. Tem um vídeo chamado... Oh, pai do céu, esqueci o nome, mas ele é chamado desse jeito. Domínio profético. Eu falo sobre essa questão dos dias e tudo mais. Vai lá, você vai entender mais. Beleza. Esse contexto, então, nós vamos ver que a letra para os quarto mês, ou para a tribo de Ruben, ou para o mês de Tamuz, é a letra Het. Essa letrinha aqui. Essa é a letra Het. Ela parece uma porta, né? Ela parece um portal. É interessante que da letra Het vem a palavra Rai, que é vida. Het mais Yud, Rai. Ou Rail, né? Que seria Rail. Então, ela vem falar de vida, de vivente, né? Então, a vida do Senhor, a Rai do Senhor vem sobre nós, né? Mas o interessante é que na escrita, nas primeiras escritas, ou nas escritas antigas, exatamente, essa foi a letra que o Senhor acrescentou na vida de Abraão. Nessa primeira escrita, ou essa... como chamava? Na pictografia original, ou seja, quando a letra era só um desenho, o interessante aqui é que essa letra era assim. Het era como se fosse uma cerca, um muro. Essa era a representação de um muro, de uma cerca. E aí, nós vamos então começar a entender qual é o sinal para esse mês. Qual que é a senha para esse mês, né? Então, veja só. Het é a 8ª letra do alfabeto e 8 fala de novos começos e santificação. Veja, querido, novos começos e santificação. Isso que fala de 8. 8 é a vida, novos começos, muro, santificação. Esse é o símbolo, né, o sinal da letra Het. Porém, 8 é o número de Deus. Porém, também, o 8 é distorcido pelo inimigo para se tornar o símbolo do infinito. Ou seja, eles distorcem, porque o 8 fala do eterno, Yahvé, e não do infinito. Veja só, queridos, se nós vamos entender, só para que você entenda quando eu falo assim, 8 é o número de Deus, vamos entender um pouco. Existe um estudo chamado Gimatria, ou Gimatria, não tem nada a ver com Cabala, não é numerologia, é o estudo que eles fazem dessas contagens das letras. Por quê? Porque o alfabeto hebraico, ele, apesar de ser uma letra, ele também é um número. Exemplo, se você quer falar em hebraico, você fala Aleph. Se você quer falar o A, entre aspas, né, que é um som mudo, Aleph. Se você quer falar, por exemplo, 3 em hebraico, Gimel. Se você quer falar a letra G, né, seria isso, Gimel. Ou seja, o Gimel, ou a letra, ela tem um som, ela tem um valor numérico e ela tem uma figura. Por isso que o alfabeto hebraico é muito rico, né, nos seus códigos. Então, entenda aqui, veja só. Se nós fôssemos contar aqui,
Vou fazer a somatória contigo. Deixa eu colocar aqui que é melhor. Veja só, nome Yahvé. Yud, estou transliterando, né? Que ficou no Y, é igual a 10. Essa é a letra 10. O H, que é o rei, é a letra 5, é o número 5. Vav é o 6. E rei, de novo, é o 5. Fazendo a somatória, 10 mais 5 mais 6 mais 5. Daria, então, 26. Aí você pega 2 mais 6 igual a 8. A guimatria ela sempre vai achar um número só. Tem que se encontrar um número só. E o tão interessante é que se nós formos pegar todas as, por exemplo, Yahvé, Torá e Yeshua, sempre vai dar 8. Por isso que eles falam que o 8 seria, então, o número de Deus. Fazendo essa somatória das letras, ele acaba, então, sendo que 8 fala de santificação, novos começos, o novo de Deus. Mas, na visão do mundo, esse vai falar do ciclo repetitivo, do ficar preso nas velhas estações, do ficar preso nos velhos tempos, repetindo tempos antigos, ou seja, sempre vivendo a mesma estação. Então, nesse mês, há um confronto. Ou você entra em um novo tempo da sua vida, ou você vai repetir as mesmas coisas. Ou seja, ou você entrará em rompimento e viverá coisas novas, ou simplesmente vai se repetir. Por quê? Porque estamos falando de Tamuz. Lembra da aula passada? Tamuz, ele era o padroeiro dos pastores, ele era considerado como um pastor, porque ele guia as pessoas. Então, ou eu sou guiado por Jesus para novos começos, ou eu vou ser guiado por Tamuz para os caminhos de repetição. Amém? Esse fala do ciclo do infinito, né? Esse é o ciclo do infinito. Mas se já se arrependeu, já ungiu, já ministra fogo e fechou. Pois bem, então veja só. Onde eu quero chegar aqui? Esse temporada, ou esse tempo, é um tempo que precisamos andar em novos começos. Andar em novas direções. É que ele fala de Cronos, né? Cronos é o tempo. Se você for parar, então, para pensar aqui, juntar tudo aquilo que nós falamos, nós podemos juntar essas palavras todas dessas 3 semanas, trazendo um ponto de convergência para, veja só, Rubem, ele perde a primogenitura. Tamuz foi o mês onde o povo de Deus perde a cobertura, assim dizendo, né? O Senhor, ele marca aquele povo. Mas como assim o Senhor marca aquele povo? Eu não sei se vocês já repararam nesse texto. Veja, quando Moisés desce e vê aquele povo todinho fazendo festa para o bezerro de ouro, Tamuz, a palavra de Deus diz que ele esmiuça aquele ouro e dá para o pessoal beber. Que coisa doida, né? Como? Ele bota aquele ouro, deve ser na água, e o pessoal bebeu. Por quê? O ouro não sai do corpo humano. Metais pesados não saem do corpo humano. Ou seja, aquelas pessoas ficaram marcadas por aquele bezerro.
O ouro daquele bezerro estava dentro do corpo das pessoas, ou seja, eles foram marcados. Quem participou daquela festa foi marcado. Sim, da serpente, né? A serpente que ela renasce dela mesma, né? Ou seja, é o maior sinal do orgulho. Ela vai se devorando e renascendo, né? É como uma fênix, é um dragão, seria a fênix, né? Ou seja, ela se destrói e se constrói. Esse é um dos maiores coisas aí, é a do Ouroboro. Então, observe aqui, quando o Senhor deixa essa marca, nós vamos ver duas coisas, e esses dois pontos que eu quero falar hoje. Veja, primeiro, esse é o tempo de Het, dos muros. Ou seja, imagine cada pilar desse sendo uma pessoa. Só se constrói um muro na unidade. Então, isso é um tempo de unidade, não de isolamento. Unidade. Porém, esse é um tempo onde a nossa unidade é confrontada. 2. É um tempo de novos começos. Novos começos é o arrependimento dos velhos caminhos. E esse daqui também é um ponto que nós precisamos entender. Ontem, eu praticamente dormi com as galinhas, como chama, né? Logo de estar tão cansado, né? Vindo de uma viagem, dirigindo de madrugada, sabe quando acumula aquele sono terrível? Falei, ontem eu fui dormir cedo, né? Às 8 horas da noite, 8 e pouquinho, eu já estava dormindo. E o interessante é que eu coloquei algo para assistir, e aí um filme, né, de ação, e aí estava passando algumas cenas onde havia uma perseguição e as pessoas iam matando umas a outras, né? Ou seja, o protagonista estava ali, mas praticamente uma multidão de gente ia morrendo em torno do protagonista. E na hora, sabe assim, me veio no meu coração, e hoje eu estava até orando a respeito disso, como nos tornamos tão egoístas que isso vai entrando dentro de nós e a gente vai vendo que às vezes nós não ligamos por todos aqueles que vão sendo destruídos em nossa volta, mas o importante é que o protagonista da história fique bem sucedido. Tudo sendo destruído, tudo sendo acabado, tudo sendo demolido, né? Cidades, carros, pessoas, tudo morrendo. Porém, isso não importa. A cena é que o protagonista está bem e está andando. Está cumprindo o chamado dele, né? O propósito do filme. E isso me deu sabe, no coração, assim... E naquele mesmo momento eu comecei a orar, falei, Senhor, como a gente está mal, né? Como o ser humano está ruim. Como o ser humano está perverso. Como o ser humano é egoísta nessa temporada. Como estamos tão egoístas. E isso me chamou a atenção. Eu quero que você comece a entender que a maioria das vezes que nós retrocedemos, nós não retrocedemos por arrependimento, nós retrocedemos porque iríamos perder alguma coisa. Nós, na verdade, precisamos perder algo para retroceder. E o final disso tudo não houve arrependimento. Eu, na verdade, retrocedi, mas ao ponto, eu retrocedi porque eu estava perdendo. Mas eu não retrocedi porque eu estava com peso no meu coração que aquilo que eu fiz, ou que eu estava fazendo, está errado. Não. Isso não tocou, não, sabe assim, eu ofender Deus, isso não mexe com a gente mais. O negócio eu estou perdendo, eu estou ganhando. Não, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, o irmão vai ficar bravo comigo. Se eu não fizer isso, vai dar uma má aparência. Eu não vou fazer isso por causa daquilo. Ou seja, mas não chega em nós aquele arrependimento genuíno e falar assim, cara, eu não vou fazer isso porque eu estou ferindo o Espírito Santo. Eu preciso me arrepender do que eu fiz porque eu feri a pessoa do Senhor.
eu chateei o Senhor, eu entristeci o Espírito. E esse é o ponto que eu começo a falar dos novos caminhos. Esse mês é o mês onde o Senhor nos leva para novos caminhos. O Senhor quer nos colocar em novos caminhos, mas novos caminhos, queridos, não tem nada a ver trocar de emprego, trocar de igreja, trocar de família, trocar de nome, trocar de cidade. Isso não é novos começos. Novos começos é quando nós olhamos para dentro e começamos a observar o quanto de tamus tem dentro de nós. Começar a observar o quanto de trevas ainda tem dentro de nós. Começar a observar o quanto de egoísmo ainda a gente anda. O quanto de coisas erradas que procede do nosso coração. O quanto de desejos ruins ainda emana da nossa alma. O quanto de isolamento e o quanto de independência ainda flui de dentro de nós. O quanto de coisas ainda que só está girando em torno de mim mesmo. A minha preocupação é se eu estou bem ou estou mal. A minha preocupação é se a minha família vai bem ou mal. Se a minha preocupação é se a minha igreja está bem ou mal. E o restante é que nem filme de ação, meu irmão. Que se exploda todo mundo. O negócio é se nós estamos indo bem ou mal. Isso tem me preocupado. E nesses tempos de oração, eu tenho começado a clamar a respeito disso. Senhor, nós somos maus. Nós somos perversos. Nós, como humanidade, somos pessoas que pensam somente em nós mesmos. O Senhor quer começar um novo caminho na sua vida. Novo caminho não é atitude, não é atividades novas. Novo caminho é quando nós nos arrependemos dos velhos caminhos. Não existe um novo caminho se não há arrependimento do velho caminho. Não existe trilhar um novo caminho quando eu não entender que o velho caminho não foi saudável, não foi bom, não foi satisfatório, não foi, como que eu posso dizer, não foi santo. Se eu não entender isso, eu vou viver o ciclo do infinito. Eu vou sempre repetir, por mais de mudanças que pode acontecer na minha vida, por mais de coisas que pode acontecer na minha vida, por mais de coisas novas pode acontecer na minha vida, mas o final disso tudo será sempre os ciclos de repetição. Por quê? Porque eu trilharei sempre os mesmos caminhos e não novos caminhos. Esse é um tempo onde o Senhor quer te colocar em santificação, inserir essa letra no teu nome, que essa letra é a letra da unidade, é a letra da comunhão, é a letra da vida, é a letra dos novos caminhos, da nova essência, do novo, dele mesmo. O Senhor acrescenta uma parte dele mesmo no nome de Abraão. E assim também o Senhor quer acrescentar em nós. Veja que no quarto mês, Moisés e alguns líderes estavam desfrutando de algo glorioso da parte do Senhor. E ele vem transformado. Mas pessoas continuaram os velhos caminhos. E é tão interessante isso, irmãos, que observe. Quando Josué, no último momento da vida dele, ele chama todo o povo e diz assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje vocês terão que decidir. Hoje vocês terão que decidir se vocês vão andar com o Senhor ou se vocês vão seguir os deuses que os teus pais seguiram. Peraí, mas o povo de Israel não seguia Yahvé? Não era Yahvé que era o Senhor? E olha, querido, eles estavam agora já na conquista da Terra Prometida. Eles já estavam dentro de Canaã. Aquela geração passada tinha morrido. Mas ele estava falando da genética de dentro. Cara, a genética de vocês é uma genética de idolatria. Mas olha que interessante que ele continua concluindo. Mas se parece mal a vocês obedecer o Senhor e servir, eu vou usar essa palavra com intensidade e gratidão, escolham hoje. Sabe o que eu percebi que nessa palavra? Essa palavra de Josué é assim, chega um momento que parece que a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor é tão pesado, é tão sem graça, é tão restritivo, é tão
tão duro que paramos de ter prazer na lei dele. E começamos a servir ele não mais com prazer, mas seguimos ele agora com atitudes de reprovação. E era isso que ele estava dizendo. Cara, se vocês pensam que servir o Senhor não é alegria, e se a lei dele já está sendo pesaroso para vocês, decidam hoje. Mas hoje eu quero dizer uma coisa. Eu e minha casa decidimos servir o Senhor. Eu e minha casa colocamos um ponto e dizemos, nós serviremos o Senhor. Eu e minha casa começamos um novo caminho. Então, Red, para mim, é esse portal aonde eu transito para um tempo de arrependimento para a entrada do 5º mês, que é o mês de Av, o Pai. Então, esse é o tempo onde eu vou me encontrar com o Pai. Mas eu não me encontro com o Pai com os velhos caminhos. Veja a parábola do filho pródigo. Aquele filho, ele precisou se arrepender do que ele tinha feito. Ele precisou colocar o coração dele e dizer, cara, eu pisei na bola. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou recomeçar a minha vida. Nem se for como um servo, mas eu vou recomeçar a minha vida. Ele não chegou se justificando. Ele não falou, olha, eu fiz uns investimentos, mas deu errado porque a bolsa de valor subiu ou desceu e aí eu perdi tudo. Não, ele chegou falando, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, porém me aceita só como um servo. Eu pequei. Eu creio que nós estamos vivendo num momento onde nós precisamos olhar um pouquinho e dizer, Senhor, somos maus. Nós, como seres humanos, somos ruins. Nós perdemos os nossos limites. Nós somos egoístas. Nós somos profanos, impuros. Nós estamos manchando a terra e manchando o teu nome na terra. Eu creio que esse é o momento que a gente tem que olhar para trás e dizer o que eu não me arrependi de verdade? O que eu só parei de fazer porque senão ia dar constrangimento? O que eu parei de fazer só para não contrariar as pessoas? Mas que no fundo, não houve uma revelação. Exatamente. Não houve uma revelação profunda. Eu quero declarar que esse mês será um mês de novos começos na sua vida. E o fogo do Senhor virá sobre ti. Haverá um tempo de purificação. Nessa semana, quando você se colocar diante do Senhor, o Senhor purificará a tua genética, o Senhor purificará os teus caminhos, o Senhor purificará o intento do teu coração. O Senhor restaurará. O Senhor restaurará a tua cidade. O Senhor restaurará a terra. O Senhor restaurará a tua vida. O Senhor vai restaurar a tua família. O Senhor vai dar um novo rumo. O Senhor vai trazer luz e não trevas. O Senhor vai destruir. O Senhor vai te tornar semelhante a Ele. O Senhor vai acrescentar o nome dEle no teu nome, para que a vida dEle, Rai, possa entrar e permanecer sobre ti. Os caminhos do Senhor são perfeitos. E é esse caminho que eu declaro que você vai trilhar. Haverá novos começos. Esse é o sinal desse mês. Insígnia é um sinal. Qual é o sinal desse mês? Haverá novos caminhos. Haverá unidade, fortificação na unidade. Haverá vida e não morte. O Senhor te abençoará e trará propósito, vida e prosperidade. Mas também o Senhor trará um peso no teu coração de arrependimento. Não só por você, mas por toda a nossa nação. Por todos os nossos pecados e por todos os pecados que a nossa família cometeu. Nós seremos reparadores de brecha, edificadores de ruínas. Nós vamos ser usados pelo Senhor nessa geração. Amém? Que o Senhor te dê esses novos caminhos. Que o Senhor coloque os teus pés nesses novos caminhos. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos. Fiquem com Deus. E que o Senhor te traga um tempo profundo de oração e arrependimento.
Ore nessa manhã ou à noite, não sei, a hora que você quiser. Ore e deixe que o Senhor fale contigo. Se coloque como ser humano. Se iguale a todos os humanos. E através da tua oração, peça para que o Senhor redima os humanos, que têm ficado tão sem noção, tão sem vida. Amém? Que o Senhor abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.